estares aqui em casa. Alguma vez aqui vieste? Bem, vim uma vez aqui com o Fontes Rocha, saímos do Senhor Vinho e vim aqui com o Fontes, mas acabei por não ficar. Acho que alguém me ligou na altura e acabei por não ficar. Tens embora. Mas houve umas poucas vezes que... Mas cumprimentaste? As 2 ou 3, sim. E pedi imensa desculpa de não ter ficado. E depois houve uma vez ou duas que a Amália me convidou e eu não podia vir, não podia mesmo vir. E, aliás, até uma homenagem à Amália na Feira do Artesanato, em que eu jantei com a Amália, com a Maluda e também não pude vir nesse dia. Mas vieste hoje? Vim hoje. Vieste hoje. Bom, estamos aqui com os teus, vamos dizer assim, podemos dizer, os teus convidados, numa tertúlia. Mais uma, aqui em casa de Amália, e eu diria, muito especial, não é? Desde logo, ali por causa do David Ferreira, que já lá vamos, enfim, por toda a ligação familiar que teve e que tem, naturalmente, a Amália, toda a história da Amália, a vida de Amália. E depois, porque também temos aqui, é um gosto ter a Sra. Ministra da Cultura, a doutora Graça Fonseca. E eu, naturalmente, começo por si, e começava desde logo, estamos neste ano de centenário de Amália, não é? Que faria 100 anos neste 2020. Passam igualmente os 20 anos, passaram, enfim, há pouco tempo, sobre a morte de Amália. Esta canção representa tudo isso, esta canção fado que ela tão bem representou e que levou tão longe. Eu gostava da sua opinião, tão pessoal quanto possível. Esta canção é, de facto, uma canção muito importante, para além de identitária de um povo, mas muito importante na cultura portuguesa. Sim, é extremamente importante e, de facto, este é um ano muito importante para falarmos sobre isso e, portanto, também aproveito para agradecer para estar aqui nesta tertúlia. 2020 é o ano que vamos iniciar, enfim, o programa de centenário de nascimento da Amália, que se vai prolongar até 21, portanto, até, no fundo, julho de 21. Tem a particularidade muito boa e muito importante de coincidir com o ano internacional para Portugal em 21, com a presidência da União Europeia e depois uma temporada cruzada com França, que também é um elemento muito importante no cruzamento com o centenário da Amália. E, portanto, é um momento, e para o ano também celebramos do património como o fado como património da humanidade. Portanto, diria que entre 20 e 21... As coisas estão bem ligadas, não é? Sim, há uma conjugação, não astral, mas cultural, para, por um lado, de facto, voltar a projetar Amália e, de alguma maneira, nesta ligação com a projeção internacional de Portugal e da nossa história e do que é que o fado representa, e também voltar um pouco a esta dimensão de património da humanidade que nos distingue. E a Graça Fonseca gosta de fado? Gosta muito de fado. Eu gostava muito de fado antes, muito por influência dos meus pais. Em casa dos meus pais ouvia-se muito fado e música francesa. A Graça aqui de Lisboa? Que é um cruzamento... Sou. E era um cruzamento entre fado e música francesa, era algo que em casa dos meus pais se ouvia todos os serões, e por isso cresci muito ao som. E depois, naturalmente, tive, enfim, 6 anos aqui na Câmara de Lisboa, acompanhei, aliás, estava na Câmara quando o fado foi declarado Património da Humanidade e, portanto, enfim, acompanhei muito também o processo de candidatura. Sim, acompanhei muito o processo de candidatura do fado como Património da Humanidade. E acho que há pouco que nos defina tanto como o fado. Acho, e gosto dele, ainda no ano passado eu a vi a vibrar também no Festival Santa Casa Alfama, portanto, sim, Festival de Fado em Portugal, aqui em Lisboa, e lá estava a Sra. Ministra. De que maneira, agora, eu em relação ao David faria ao contrário. Vou para ti, conta-nos lá, fala-nos lá do David Ferreira. Bem, o David, eu sempre ouvia falar do David, e também... claro, pelo facto de ser filho do David Mourão Ferreira, mas também por ser, na altura, era o AR das pessoas mais importantes da EMI Valentino Carvalho, na altura, e tinha uma influência bastante grande na discografia de pessoas que eu gostava imenso, a Amália, inclusive, e pronto, e era uma pessoa que eu gostava de conhecer, não é? Como é que vocês se conhecem? Nós conhecemos porque a Amália ligou para o David numa noite
numa tarde de fim Diga, de ano. diga, David. Uma tarde de fim de ano, a Amália ligou-me. Eu não era AR, mas fui-te contratar. Pois, eu sei, No teu caso, fui com o João Teixeira contratar-te. era administrador com o seu primo, não é? Naquela altura. Sim, e o que aconteceu foi que a Amália ligou-me no fim do ano e era uma conversa que não andava. E ela falava de tudo e de nada, e eu sei, ela tem um outro assunto qualquer para falar comigo, mas aquilo demorava. E a certa altura contou-me que tinha ido à estreia, ou à antestreia, já não sei, da Maldita Cocaína. E depois explicou-me que estava muito frio, e explicou-me que tinha sido um bocado grande a antestreia, mas de repente assim, mas há lá um fulano. E ela foi direto ao Camané. E eu aí percebi, este é o assunto, foi por isso que ela me ligou. Que ela até não desenvolveu muito, não é? Não, foi lá, andou ali muito à roda e de repente, quando chegou ao Camané, disse que ele está no caminho certo. Eu queria Eu aqui... percebi o recado e o Camané fui saber onde é que ele cantava. O Camané estava a cantar na Comuna, no Café Concerto da Comuna. Havia umas noites de fado no Teatro da Comuna, noites, quer dizer, finais de tarde, organizadas pela Aldina Duarte, na altura. Sim. E pronto. E a Beatriz? E a Beatriz da Conceição também. Tínhamos sempre convidados e pessoas que gostávamos imenso. E pronto, e o David apareceu lá uma tarde com o João Teixeira para me ouvir. E depois, sabes, era isso que eu tinha ido buscar, porque há uma expressão, há uma entrevista do David a um jornal da época, não me lembro, em que ele disse isto, por isso é que eu fui aqui buscar, porque é giro, quando ele diz, fui com o João contratar o Camané, fiz um pedido discreto, a Amália tinha feito um pedido discreto, disse o David, aquele rapaz está no caminho certo, não é? E isso bastou ao David. E a Amália tinha ido, foi uma ou duas vezes assistir ao espetáculo. Lá de ouvir. Pronto, fui uma ou duas vezes. Já nos conhecíamos quando eu era muito novo. Sim, aliás. sim, eu sei, olha aqui. Queres já agora podemos ilustrar isso. Reparem bem aqui. Não. Isto. Sim. Hã? Quantos anos tinhas aqui? Aí devia ter 11. Ela está a fazer uma vestinha. Uma vestinha. Não, porque isto foi uma homenagem ao Alfredo Marceneiro. Eu tive vergonha de me aproximar do Alfredo Marceneiro. Tive imensa... Mas como a Amália era uma mulher, eu era uma criança, tive mais facilidade em aproximar-me da Amália. Porque era fantástico naquela altura, porque eu ouvia fados em casa, os discos dos fadistas todos, e os meus pais ao fim de semana levavam-me aos fados e os fadistas estavam nos... que eu gostava, que eu venerava, estavam nos sítios. De repente encontrava o Rodrigo, encontrava o Manuel de Almeida, encontrava os guitarristas todos. Pronto, e era... Mas é o giro que eu te queria contar, sim, porque era isso, que é a saída do Camané, portanto, para o David e para o João Teixeira, era isso que eu estava a dizer, em que foram então ao Café Concerto da Comuna e então assustou-nos dizendo que havia um problema. Eu só canto isto. Foi isso, David. E vocês disseram, chega, não precisamos de mais nada. É isso, não é? Verdade. Havia sempre aquele medo de pedirem para... antes disso houve um convite para uma editora para cantar uns fados muito esquisitos e eu tive, pronto, na altura até lembro-me perfeitamente que disse a tudo que sim e depois nunca mais apareci. Apareci completamente. Havia assim uns pedidos para fazer um disco com uns temas. Pronto, e eu disse que... E que já tinha produtor na altura, já tinha pensado, quando fui convidado, já tinha pedido ao Zé Mário Branco para produzir o meu primeiro disco na altura. Sim. Uhum. E a Sra. Ministra costuma ir aos fados habitualmente? Gosta? Vai às casas de fado? Hoje em dia menos, mas sim, E o que é que a fascina? Fascina alguma coisa? O ambiente? O ambiente, a espontaneidade, o incrível mistura de pessoas, a informalidade. Eu acho que as casas de fado em Lisboa, especialmente uma ou duas em particular, têm muito isso. Tem a tertúlia, em que todos nos encontramos e espontaneamente surge algo. Eu acho que essa é a dimensão extraordinária. Já alguma vez lhe apeteceu cantar? Não. Eu, ao contrário do Camané, ouvia muito fado, mas nunca me deu para tentar cantar fado. Mas sabe que ele ouviu porque ficou doente, sabe da história. Já ouvi a história. Conta lá essa história, já. Não, fiquei um mês em casa e tinha 3 discos que não eram de fado, que eram... Estou sempre a contar esta história. Um disco do Aznavour. Ouvia-se Eu adorava, casa. falou em música francesa, eu adorava música. Aznavour, Jacques Brel, na altura era... Sinatra, não é? Não, Sinatra... Tinha um disco do Sinatra, um do Aznavour. O Sinatra tinha o My Way no lado B, tinha o Strangers in the Night. O Aznavour é
o Mourir d'aimer, non, je n'ai rien oublié. E depois o disco dos Beatles, que era o Don't Let Me Down, não sei o quê. Era 3 singles. Com o Help, então. Não, porque era um single. Era um single. Era um Então, single. o outro lado seria o Help, era o Don't Let Me Down. Não, ok. era o Darling. Ok. É o Darling. O David é que é especialista. É. Como é que era as 33 rotações, não era? Era, e depois eu ouvi... Não, é aquilo... 45. Não, Não, 45. 45. São grandes. Era os Era os pequeninos. Aqueles é que são os Depois ouvi aquilo Sim. todos os dias, a repetir, até que cheguei um dia e tive que mudar para os discos de fado. E eu achei muito esquisito o fado, quando eu ouvi. Mas depois aquilo começou a entrar, comecei a decorar as músicas, a perceber... E havia a Amália nesses discos de fado. Havia a Amália, havia a Maria Teresa Noronha, a Teresa Carlos do Tarouca, o Carlos do Carmo, o João Braga, o Fernando Maurício... Portanto, o Manuel Almeida, estavam o ali Rodrigo... Os teus pais também. E é curioso, eu vou também dizer, sabes que eu trouxe o teu primeiro disco de propósito, e isto ainda é mais curioso, porque foi a tua mãe que me emprestou hoje de manhã, que eu fui lá de propósito, a casa, telefonei-lhe, e ela fez o favor de me emprestar o disco. É giríssimo isto, porque é a tua, enfim, é a tua primeira gravação, não é? Não é a primeira, Tu aliás, nunca mais... houve uns singles que eu gravei antes esses disso. ainda foram antes? Este tinha para aí 13 anos e os outros tinha para aí 10, 11. Eu pensei que Mas era o eram contrário, coisas- que era estes e depois é que tinham sido os outros. E eu vou-te pedir para cantares um tema que só poderia ser de David Mourão Ferreira. E eu gostaria, enfim, também que o David aqui nos explicasse, enfim, de forma sucinta, se quiser, mas essa ligação do seu pai à Amália, como é que eles se conheceram? Como é que a coisa se deu? Quer dizer, o contacto imediato foi motivado pelo meu tio, o irmão da minha mãe, o Rui Valentim de Carvalho. Gostava muito da Amália, conheceu a Amália quando ele reparava telefonias. Ele trabalhava na Valentim de Carvalho, que havia uma ética de que se começava por baixo, e o meu tio Rui tinha 15 anos e o trabalho dele era reparar telefonias. E ele já andava apaixonado pela Amália, e então aí foi a grande alegria de a conhecer. E ele, mais outro grande amigo, chamado Henrique Segurado, poeta, mas enfim, que na altura eram dois adolescentes, perseguiram tanto a Amália, amigo do Camané, cantado pelo Camané, o Henrique também, e eles perseguiram tanto a Amália que um dia a Amália disse: tenho um presente para vocês. E eles sentiram-se com uma importância incrível, miúdos, sei lá, 16 anos, 15 anos, a Amália ter um presente para eles, acharam que aquilo era um sinal. E ela tinha um papelinho, eles foram ver, e era o horário. O horário era da irmã da Amália. Ela disse: ela é que até é a vossa idade. A Odete, a Detinha, portanto, chutou-os. Mas, quer dizer, mas isto para dizer que o meu tio nunca deixou de ter uma enorme paixão pela pessoa e pela artista, e acabou por conseguir contratar a Amália, a relação profissional do meu tio com a Amália, sem contar com as telefonias que ele consertou, é a partir de 52, e o meu pai começa a escrever para a Amália em 53, que é o ano em que se casa com a minha mãe. É o Primavera, o primeiro fado que o David O escreve. primeiro fado é o Primavera. Pela mesma altura, há versões de coisas estrangeiras, de uma canção do Moulin Rouge, do El Negro Zumbong, de um filme italiano, mas o primeiro fado, sem dúvida nenhuma, é a Primavera. O abandono surge quando? O abandono é em 1962, em disco. Aparentemente é escrito em 59 ou 60. Então vamos desafiar o Camané. Importas-te? Podes cantar o abandono? Do David Mourão Ferreira, do Alain Humano, claro. Gostas particularmente destes temas? É giro aquilo que tu escolheste para cantar. Isso também é interessante. Sim, aliás, uma das coisas que me fez ter esta escolha para cantar aqui hoje foi o facto de estar aqui o David, porque o David sempre teve uma simpatia fantástica comigo, além de eu adorar o seu pai, não é, David? Mas claro que lembro perfeitamente de conversar com o David logo no início, que eu fui para a EMI, e disse: David não tem coisas inéditas, não tem fados que nunca tenham sido cantados do seu pai, e o David... É verdade, é que arranjou. Arranjou-me vários. Aliás, acabei por gravar imensos, para além dos... Acabei por gravar imensos fados de David Mourão Ferreira, que não foram cantados por ninguém. Neste caso vou cantar o Abandono, Que é mal, claro. que é dos poemas mais fantásticos de David Mourão Ferreira, mas tive sempre a sorte de, o facto de também estar aqui em casa da Amália, e pronto.
E estás bem. Vamos a isso? Por teu livre pensamento foram teus encerrados. Por teu livre pensamento foram-te longe encerrar, tão longe que o meu lamento não te consegue alcançar. E apenas ouves o vento e ao menos ouves o mar. Levaram-te a meio da noite, a treva tudo cobria. Levaram-te a meio da noite, a treva tudo cobria. Foi de noite, numa noite de todas a mais sombria. Foi de noite, foi de noite e nunca mais se fez dia. Ai dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ai dessa noite o veneno persiste em me envenenar. Ouço apenas o silêncio que ficou em teu lugar, e ao menos ouves o vento, e ao menos ouves o mar. E ao menos ouves o vento, e ao menos ouves o mar. Há aqui uma energia diferente, acha, Sra. Ministra, nesta casa, neste espaço. Eu estava mais ou menos arrepiada ao ouvir
Eu estava mesmo. Camané. Não, mas não só porque é um extraordinário cantor, mas porque estava a ouvir a música, estava-me a lembrar das muitas visitas que fiz ao Forte Peniche. Pois. Quando iniciámos o projeto para instalar ali o Museu da Resistência e Liberdade e a descrição que eu ouvi de muitos ex-presos políticos e ouvir o ao menos ouves o vento, ao menos Isto faz ouves o mar, sentido, é? Faz essa ligação? É algo incrível do ponto de vista de imaginar a sensação, porque eles de facto só ouviam o vento e só ouviam o mar. Oh, David, e é de facto o fato de Peniche... brutal. Só para tentar fazer exatamente essa ligação e aproveitando, claro, este abandono é de facto o fado de Peniche. A Amália dizia que era um fado de amor, não é? O abandono teve 3 títulos. No disco apareceu o abandono. No primeiro manuscrito do meu pai aparece fado de Peniche. E noutro manuscrito aparece fado Crisfal. E isto tem uma razão de ser, é porque depois a PIDE marcou uma reunião na Valentim de Carvalho para inquirir que poema era aquele. E a funcionária que teve que responder era a minha mãe. E então, uma relação próxima com o poeta, como se imagina. E o poeta deu-lhe uma explicação literária que aquilo era o Crisfal. Portanto, o poema Crisfal, um poema português muito antigo, em que há uma história de um amante preso. E, portanto, a explicação que foi dada à PIDE naquela altura foi que, não, isto não é nada político, isto é um velho mito da literatura ocidental, o amante preso. Portanto, o argumento servia. O argumento serviu porque a Amália era a Amália. Atenção, a questão é muito importante. Quer dizer, muitas pessoas não sabem. É a primeira canção do Contra que sai em disco em Portugal. Sim. Conseguiu passar. Porque era a Amália. Porque o Salazar era suficientemente esperto para não querer ter um conflito com uma estrela internacional. A canção passa. O que encoraja outros também a usar o mesmo veículo do disco. E logo no ano a seguir... Isto é 62, 63? Esse disco sai em 62. 62. Logo no ano a seguir sai A Trova do Vento que Passa, com um poema do Manuel Alegre, música do António Portugal, cantado pelo Adriano, e sai Os Vampiros, do José Afonso. Portanto, foi ali a porta também. Que são proibidos, porque, quer dizer, em relação ao José Afonso e ao Adriano, não havia a questão da estrela internacional. Mas, na realidade, a história da canção de resistência gravada em disco, antes há as coisas do Lopes Graça, mas gravada em disco, começa no abandono. E com a Amália, uma coisa que muita gente não faz ideia. A senhora neste queria dizer qualquer coisa? Não, estava a transportar-me para esse momento, porque nessa altura também inaugurámos uma exposição, precisamente, que se chama Por Teu Livre Pensamento, e de alguma maneira é extraordinário, enfim. Hoje olhamos para essa história, sim, e ouvimos a história e ouvimos os testemunhos, e é extraordinário como uma letra tem um poder imenso, claro, de no fundo nos dar a imagem do que se passava, sem muitos de nós. Bom, eu na altura não era nascida, mas enfim. Porque o poema é belíssimo, não é? O poema é belíssimo. O poema tem uma força incrível. E depois a forma como ele também canta, não é? Estavas aqui a cantar, eu estava com a senhora ministra, também estava aqui arrepiado a ouvir-te, aqui ao lado, porque esta casa é curioso, toda a gente tem dito isso aqui, por isso agora ia perguntar-te isso, que há aqui qualquer coisa também que nos transporta para o outro lado, tens essa sensação, o facto de se cantar aqui, nesta sala onde a Amália cantava, onde recebia os amigos, também mexe contigo de alguma maneira, não é? Mexe porque eu lembro-me naquele dia que vim aqui trazer o Fontes Rocha, ter cumprimentado a Amália, ter conhecido a Amália, estar neste sítio também, esta sala, os azulejos... Estavas à procura de referências. Os azulejos, todo este ambiente, o piano, pronto, claro que tem... algo o facto de ser uma pessoa que eu gostei. Como é que tu conheces, como é que te encontras com a Amália? Para além do lado de que já falámos, naturalmente, do lado físico, na música, quando é que tu te encontras, ou onde é que encontras a Amália nesse teu caminho? Foi logo muito cedo, quando comecei a ouvir fado, comecei logo por ouvir a Amália. E comecei logo a apaixonar-me. Foi uma das pessoas que me levou a gostar imenso de fado. E toda a vida. Eu lembro-me um dia estar em casa de um amigo meu, do Bruno de Almeida, às tantas da manhã, às 2, 3 da manhã, e ouvimos a Amália em Altos Berros, com a varanda aberta. E pronto, e
Era aquela magia. E estavam pessoas nos vizinhos do lado e não sei o quê, numa zona, alguns franceses que viviam ali também naquela zona, na Vítor Cordon, e aquilo era complicado porque era um barulho enorme, com uma aparelhagem de som fantástica. Bruno é o que fez o teu documentário. Sim, fez o documentário da Amália também. Sim, claro. Sim. E então o que é engraçado é que ninguém pediu para baixar o som, às 2 eram 3 da manhã, as pessoas queriam ouvir mais alto ainda, vieram para a janela, eu pensei que era para chamarem a polícia ou ameaçar com uma coisa, não, era para ouvirem a Amália também. Mas há uma coisa importante também em relação ao abandono, que é, estamos a falar do poema do meu pai, que é a música do Alain Humain. Porque o Alain Humain compunha ao piano. Sim. E depois o José Nunes é que tinha de transpor para a guitarra. E, naquele tempo, a começar pelo próprio José Nunes, a reação do mundo do fado não foi favorável às inovações do Alain Humain. E o José Nunes começava por queixar. Agora vamos às óperas. As óperas, não é? Tanto que o disco, o Busto, sim, que é esse disco. Mas é uma coisa fantástica que depois, tanto o Zé Nunes como depois o Fontes Rocha fazem transportam para a guitarra portuguesa aquela música de uma forma incrível. Não é? Aquilo é de um bom gosto. Claro que Zé Nunes fez o trabalho. Estes fados são lindíssimos. Ficaram lindíssimos e, aliás, deu para perceber aqui com o Zé Manuel a tocar, com o Carlos Manuel, que estes fados são, hoje em dia, ficaram lindíssimos da forma como foram feitos e arranjados para a guitarra. É giro, porque nós chegamos aqui ao Conque-Voz, porque eu vou desafiar o Camanei, vou-vos pedir também aqui. Este é considerado, enfim, por muitos, como provavelmente o melhor disco de fado, se calhar mesmo um dos melhores discos de sempre da música portuguesa, o Conque-Voz. Esta é a versão original, mesmo este disco. E eu trouxe-o de propósito, lá da minha coleção, porque acho interessantíssima esta capa. Não sei se vocês... O David estará dentro, claro, ainda por cima, porque o David trabalhava numa loja na Avenida de Roma, era isso, não era? Como vende? Ainda não. Aqui ainda não? Ainda não. Não, sim, mas se calhar isto é-lhe familiar. Porque dizia, para ouvir este disco é a favor dirigir-se ao empregado. E depois diz aqui em baixo, a capa para controle de stock não deve ser levado pelo cliente. Portanto, que é giro que... Qual era a discoteca? David, isso aqui é que já não sei... Aqui se calhar está cá em cima. Está escrita. Era... Vá Predrone, seria isso? Não sei. Ou seria o nome do empregado? Isto porque eu vou pedir ao Camané para cantar um dos temas deste disco, que é de David Mourão Ferreira, claro, e do Alain, que é A Madrugada de Alfama. Completamente diferente do abandono. Exatamente. E este disco é... Poema com uma música. Eu gostava de pedir também à Sra. Ministra... Não é para cantar. Não vou pedir para cantar. Quer dizer, lá no fim logo se vê. Não, estou a brincar. Este disco em particular também, acredito que conheça bem, também lhe diz alguma coisa, diz-lhe muito... Sabe que, para mim, os fados, enfim, todo o que está muito ligado a Lisboa é o que está muito ligado a mim, ou aquilo que me liga muito. E por isso, enfim, em todo, não só os do David Mourão Ferreira, mas enfim, também de outros autores, Lisboa é para mim o elemento mais diferenciador, se quiser, da forma como eu me ligo à Amália. Muito bem, então ligamos esta madrugada. Vamos a isto. Nada melhor. E agora o Camaré levanta-se e tudo. Okay. É mais fácil. Não queres ficar antes ali e atrás deles? É melhor para ti. Mora num beco de Alfama e chamam-lhe a madrugada, mas ele de tão estovar nem sabe como se chama, nem sabe como se chama. Mora numa água furtada que é mais alta de Alfama, e em que o sol primeiro inflama quando acorda a madrugada, mora numa água furtada que é mais alta de Alfama,
nem mesmo na madragoa, ninguém compete com ela, ninguém compete com ela. Que do alto da janela tão cedo beija Lisboa, tão cedo beija Lisboa. E a sua coxa amarela faz inveja à madragoa. Madragoa não perdoa, que madruguem mais do que ela, que madruguem mais do que ela. E a sua coxa amarela faz inveja à madragoa. Mora num beco de Alfama e chama-lhe a madrugada, e chama-lhe a madrugada. São mastros de luz doirada, os ferros da sua cama, os ferros da sua cama. E a sua coxa amarela a brilhar sobre Lisboa é como a estátua de proa que anuncia a caravela, que anuncia a caravela. E a sua coxa amarela a brilhar sobre Lisboa. E a sua coxa amarela a brilhar sobre Lisboa. Eu vou-te pedir que fiques aí, eu vou-te pedir isso. Já agora temos que aqui, naturalmente, também chamar a atenção do José Manuel Neto, Carlos Manuel Proença e o Paulo Paz, que são excelentes, não é? Também tocam um pouquinho, não é? Mas porque nós temos nestas tertúlias, tenho sempre trazido um fado tradicional, no fundo para mostrarmos que muitas vezes mantendo a mesma base melódica, harmónica não, porque os músicos harmonizam também como, enfim, mais ou menos como querem, ou pelo menos como esteja mais correto para eles, aqui numa linguagem mais simplista, mas mudando a letra. E desafio sempre quem temos como convidado para cantar um fado tradicional. E depois desafio outro fadista para cantar o mesmo fado, mas com uma letra diferente, exatamente para percebermos que basta mudar a letra e o intérprete e parece muitas vezes outro fado. Eu vou-te desafiar, porque tu cantas extraordinariamente bem o Fado Cravo, do João Ferreira Rosa, não é? E do Alfredo Marceneiro, a música, e posso-te pedir para cantares um Fado Cravo, depois tenho uma surpresa para ti. Pode ser? Bem. Tá bem. João Ferreira Rosa e Alfredo Marceneiro. Triste só. Isto são. Na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu, de uma noite menos fria em que não sinta agonia, de um dia a mais que morrer. De uma noite menos fria, em que não sinta agonia, de um dia a mais que morrer.
vou cantando amargurado, vou de um fado a outro fado que fale de um fado meu. Meu destino a ser cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Meu destino a ser cantado jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. Ser fadista é triste sorte que nos faz pensar na morte e em tudo que em nós morreu, e andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu, e andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu. Tão bom. Tão bom. Agora peço para te sentares, porque vou chamar aqui uma fadista que nós conhecemos bem, eu sei que tu gostas muito dela também, que é a Ana Sofia Varela, que tem estado ali escondida. Eu vou pedir à Ana para entrar, por favor, porque vamos fazer então esta surpresa. Eu vou pedir à Ana para cantar o fado cravo também, claro, no estilo dela, da forma dela. Diz-nos tu, Ana Sofia, o que é que vais cantar? Vou cantar o Maldição, da Amália. Só podia. E de Alfredo Marceneiro, claro. Alfredo Marceneiro. Mas isto, Claro. já vou a pé de ti depois. Tá bom. Que destino, oh maldição, mantém-nos, meu coração, um do outro assim perdidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Somos dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo, não te encontro nem te entendo. Amo e odeio sem razão, coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças,
quando paras, coração. Coração, quando te cansas das nossas mortas esperanças, quando paras, coração. Nesta luta, esta agonia, canto e choro de alegria, sou feliz e desgraçada. Que sina atua meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. Que sina atua meu peito, que nunca estás satisfeito, que dás tudo e não tens nada. Uma gelada solidão que tu me dás, coração, não é vida nem é morte, é lucidez, desatino, doer no próprio destino, sem poder mudar a sorte. É lucidez, desatino, doer no próprio destino, sem poder mudar-lhe a sorte. Agora sou eu que me vou. Obrigado. Falar contigo. É giro porque lá está, este fado. Queres levantar também? Posso levantar? Não. Que é Para... a maldição, o fado de cravo. Eu começava por isto. O que é que, por exemplo, para ti o fado tradicional, e tu tens gravado tantos, muitos ao longo da tua carreira, o que é que tem assim também de tão especial? São de facto os melhores? É os que dá para encaixar melhor aquilo que queres cantar quando descobres um poema? Bem, assim, eu gosto tanto do tradicional como do clássico, mas gosto essencialmente de fado, não é? E o fado tradicional tem uma personalidade melódica incrível. Este fado cravo, por exemplo. Falámos aqui de dois aspectos da vida, não é? Que são fantásticos, que têm a ver com onde o coração nos leva, não é? E para um registro emocional que é diferente, mas e isso depois faz criar uma diferença na forma como se interpreta os fados e as histórias, não é? Exatamente. E quando se coloca um poema, uma cestilha, porque há várias... Até o próprio Marceneiro cantou o fado de cravo com letras diferentes ao longo da sua carreira. Claro que sim. Ele próprio se desdobrou. Tu também já fizeste isso com o tango, não é? Acho que já cantaste. Sim, mas o que eu acho fantástico é essa... E os fados ganham uma dimensão diferente porque as próprias palavras têm uma musicalidade diferente, a história, o registro emocional é diferente, portanto isso vai dar uma interpretação diferente ao fado, não é? Mas é curioso, tu, Ana Sofia, tens feito a tua carreira com muitos fados que não são tradicionais, muitas vezes até em projetos que fizeram para ti. Sim. Eu agora vou-te pedir um outro fado também. É giro porque esta casa, no fundo, é também um museu. Eu olhei ali para a senhora Ministra, porque a Fundação, a Casa Museu Amália Rodrigues, da Fundação Amália, está também aberta e recebe aqui as pessoas, e é giro que tu... Agora a Fundação retomou a tradição das noites, neste caso tardes de fado, tardes de fado. E tu és uma das que estás aqui a cantar. Sim. Isso é giríssimo. Portanto, também tens muito a ver com esta casa. Tem muito a ver por todos os motivos e mais alguns, porque tenho um episódio aqui nesta sala. Conta. Que é bastante marcante para mim. Eu devia ter os meus 18 para 19 anos quando vim aqui conhecer a Amália pessoalmente, o que foi
extremamente marcante na minha vida. Eu não tive a oportunidade de a ouvir ao vivo, mas conhecia aqui nesta sala e cingi-me a estar calada o tempo todo e a olhar, encantada, como é óbvio. Aí tive esse E ela cantou? Cantou? Não. Não cantou, mas não precisava de cantar. Bastava falar e contar as suas histórias e eu fiquei embevecida a Mas olhar. tu precisas cantar. Há um fado teu que é a letra da Amália, exatamente. Exato, que depois, mais tarde, gravei, que é a música do Mário Pacheco. Porque Voltas de Lei. Porque Voltas de Lei, que Posso é um pedir? poema de Amália Amália. Rodrigues, que é de um tema que eu amo. E que aqui nesta tertúlia, aqui no nosso querido Camané, faz todo sentido. Pode ser? Pode ser, claro. É uma honra estar ao lado do Camané, sempre. Porque voltas de claro, vem este sentir profundo por te saber. Como sei, me sinto dona do mundo, porque espada de que reina o amor é fogo posto, és tanto de quanto amei, que és tudo de quanto gosto por este amor que tu tens. Por ser assim como sou, és inferno de onde venho, és o céu para onde vou, porque voltas de que lei, és tudo de quanto gosto, me perdi e me encontrei nas voltas que tem teu rosto, porque voltas de que lei, em meu peito o teu desenho, és tanto de quanto amei, que és todo o mundo que tenho e de tão rica que estou, nunca tão pobre fiquei por ser assim como sou e de saber como sei. Porque voltas de que lei, és tudo de quanto gosto, me perdi e me encontrei nas voltas que tem teu rosto, porque voltas de que lei, em meu peito o teu desenho, és tanto de quanto amei, que és todo o mundo que tenho e de tão rica que estou, nunca tão pobre fiquei por ser assim como sou e te saber como sou. Ana, agradecemos-te Eu é que agradeço. a visita, obrigado. aqui a surpresa. Obrigada pelo convite. Não. Foi a surpresa Muito obrigado. ao meu querido Camané. Muito obrigado. E gostava de dizer que foi uma emoção estar a cantar aqui E para nós também. mesmo. obrigado. Obrigada. É igual, foi recíproco. É Até igual já. ter-te aqui. Até já. Muito obrigado, Sofia. E Obrigada. porque voltas de lei aqui da Ana Sofia Varela, eu estava a lembrar porque voltas e porque lei, embora, e por lei, olha, curiosamente, a senhora Ministra que é licenciada em Direito, embora com mestrado e doutoramento em Sociologia, e eu estava aqui a pensar, enfim, que fenómeno sociológico pode ser, ou, enfim, se pudermos olhar sob essa luz, se quiser, desta canção com este povo, com esta terra, há aqui alguma leitura que faça, ainda mais agora que tem a pasta da cultura,
Que fenómeno é este, sociológico ou outro, que queira, mas à luz da sociologia desta canção que este povo gosta tanto, que no fundo se despe tanto nesta canção, que se mostra tanto? Há alguma leitura que possamos fazer? Acho que é muito reflexo, é muito a luz, é muito a expressão de um povo. Eu acho que isto é algo que já se olha muito para o fado desta forma, e basta perceber hoje aqui com algumas apenas das letras e das músicas que ouvimos, percebemos bem que andamos entre a saudade, o amor. Há pouco a Câmara estava a falar daquela questão de para onde o coração nos leva. Há muito também enfim, neste caso especificamente Lisboa, mas enfim, é algo que diz muito sobre o que nós somos, acho eu, como gente, mas também como território, como lugar, com uma determinada história e um determinado percurso. E existe uma coerência nesses campos, é isso? Vamos ver, é uma tradução do que nós somos. É um cantar, ou é algo que, se quiser, é inspirado naquilo que nós somos. Onde é que isso, por exemplo, da vida, pode inspirar um poeta? Pegando exatamente o que o Sr. Ministro acabou. O poeta inspira-se nessa realidade, não é? Naquilo onde vive, onde nasceu, a forma como interpretou, como sente, como julgo que é um pouco esta ligação entre um poeta e o seu povo e a sua história. E para quem ainda quis ser poeta, David? Quer dizer, eu acho que há poesia mais... Há poesia onde se ouve mais um nós e outra onde se ouve mais um eu. As duas coisas existem. De acordo, claro. E estamos a falar da Amália. A Amália tinha um eu muito forte também. O registro preponderante na Amália é um eu. Mas é um eu com nós. O que sabe a nós? É um eu. Eu não concordo, Sra. Ministra. Acho que até às vezes é irremediavelmente... É um eu irremediavelmente solitário. Não é nessa perspectiva que eu estou a dizer. É um eu irremediavelmente... Agora, depois, atenção, o que pode acontecer é que, sem ela querer ser um nós, ter acabado por ser. É um bocado aquela história do Variações, dizer e temos na sua voz a voz de todos nós. Na realidade, a Amália acaba por ser a grande voz, ou uma das grandes vozes de Portugal. Agora, não há um registro deliberadamente em nome desse nós, de maneira nenhuma. O que é que depois acabamos por nos reconhecer naquela tragédia, naquela relação muito complicada com a vida e ao mesmo tempo, naqueles momentos. Mas ela, sendo ela, de festa. E pegando aqui. Mas a vida dela também está traduzida naquilo que é a vida de todos nós. Ou seja, quando eu falo do nós, não é no nós no sentido coletivo, é que o meu eu traduz o coletivo de onde eu venho, onde eu vivo, todas as dificuldades, tudo aquilo. Não sou capaz de ter a certeza que é assim. Não tenho a certeza. Ou seja, não tenho a certeza que é assim. Aliás, há um dado extremamente importante. A Amália dizia que era uma cantora ibérica. E a Amália reconhecia-se no fado como se reconhecia no flamenco. E ela canta flamenco como se reconhecia no Brasil. Ela achava que havia fado no samba. A Amália dizia que o fado, que o samba era uma mistura do fado com a exuberância do batuque africano, o que dava uma coisa completamente diferente. Eu acho que os grandes artistas não deixam de refletir o meio de onde vêm, mas os grandes artistas ultrapassam completamente. Então, e agora... E é aí que se tornam universais. Permitam-me que Câmara, e tu, isto que estamos a falar, por exemplo, tu és um para todos, és um para ti, és um que reflete todos, és um onde todos nos podemos ver? Eu espero que as pessoas se revejam numa série de coisas que eu canto e que se identifiquem e que se sintam bem, que se sintam... Que se reflitam também naquilo que tu cantas, é isso? Sim, não, que se revejam, que se sintam, que se identifiquem, que consigam sentir-se bem com a mensagem e que os faça felizes e uma série de coisas.
Mas E nesse permite-me levar-te para aí, porque a seguir te vou desafiar para cantar José Mar Branco, e deixou-nos há pouco tempo, e tu foste os que teve uma relação muito privilegiada, pelo menos musical, com ele. Onde é que o encontraste? Porque é que o foste buscar logo para obter o primeiro disco e, no fundo, ele mantém-se contigo a tua carreira praticamente toda. Este último disco teu é que não é ele que produz, mas os outros foi. Onde é que o encontras e como é que encontras nele aquilo que tu precisavas? Ou porque é que foi ele que tinha, ou era ele que tinha o que tu querias? eu acho que é um bocado aquela história que falei ainda há bocado, que falámos, eu e o David, logo que nos conhecemos. Aquela história, eu só sei fazer isto. E o Zé Mário percebia-me, sabia que eu queria cantar fado e que o fado é uma música com qualidade, e tudo o que for cantiguinhas ou coisas mais, menos... Postiços, ele não queria postiços. Não queria postiços. Rodriguinhos, não é? E mesmo naquelas coisas mais alegres, neste caso, por exemplo, do tema que vou cantar a seguir, havia uma certa preocupação com uma linguagem próxima, mesmo quando não era fado tradicional. Se bem que o Zé Mário, era aquela, o Zé Mário gostava mesmo era do fado tradicional. O Zé Mário gostava mesmo era o que mais ele se apaixonou durante a vida dele depois, quando começou a trabalhar comigo, foi o fado tradicional. Ele adorava o bom gosto do fado cravo, do fado da marcha marceneira, aqueles fados tradicionais. Ele adorava. Porque achava que o fado tradicional nunca podia... Tinha sempre uma estética fantástica, e essa estética ele sempre achou que não se devia perder. E eu também achei, também sou apaixonado por fado tradicional, para além do fado dos clássicos. E quando ele fazia uma música que não era um fado, ele sabia à partida que não era um fado, ele fazia com um bom gosto. Tinha essa particularidade. E que de algum modo já tinha a ver, ou tinha a ver com esse teu gosto e com aquilo que vocês queriam, Sim, é isso? e mesmo nos arranjos, lembro que nós começámos a trabalhar o Carlos Manuel, o Zé Manuel Neto, desde logo no início, o trabalho as respostas da guitarra portuguesa, o ambiente, criar os ambientes musicais E este tema, tinha, então... de bom gosto, os discos que eu tenho, o Zé Manel ficava lá a fazer, sei lá, a pintar os discos com o Zé Mário, o Carlos Manuel, o Paulo Paz, outras vezes o Bica. O Carlos Bica, sim. Era tudo fantástico, o trabalho que depois eu ia ouvir e disse, mas fui eu que fiz isto. E depois? Aquilo era tão bom. E depois a Manuela de Freitas escrevia... A Manuela de Freitas escreve muito bem, e escreveu algumas letras que não eram... não tinham a estrutura dos fados tradicionais, e o Zé Mário adaptava e fazia umas músicas novas. Este é um exemplo desse? Este é um exemplo que é uma coisa muito alegre, mas que tem a ver com... Ela tinha uma amiga? Ela tinha uma amiga, pronto. Da Manuela de Freitas e Zé Mário Branco. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que era quem me atendia quando eu telefonava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a que ela dizia para dizer que não estava. E quando eu insistia e não desligava, era sempre a Maria que me mentia e me consolava. E perguntava o que é que eu lhe queria. Ela tinha uma amiga chamada Maria, que nunca sabia por onde ela andava. Ela tinha uma amiga chamada Maria, de quem se servia quando me enganava. E quando eu lá ia e não encontrava, era sempre a Maria que me dizia que ela não tardava, que me jurava que ela voltaria quando eu ia buscá-la e a gente saía. Era sempre a Maria que nos animava quando eu a convidava e ela não queria. Era com a Maria que eu sempre dançava, e quando eu inventava uma melodia, era sempre a Maria que me aplaudia e ela não ligava. E eu ficava a cantar para a Maria no cinema no escuro quando eu a beijava. Ela empedecia, a Maria corava, ela não me ligava e adormecia. E era com a Maria que eu conversava.
e que eu ficava quase até ser dia. Ela tinha uma amiga chamada Maria, a quem ela dizia para dizer que não estava. Até que outro dia ela me telefonou e eu disse Maria, e eu disse Maria, e eu disse Maria, vai dizer que eu não estou. Ela tinha uma amiga, uma história giríssima, lá está, não é? Bem escrita, bem montada. David, o que é que este rapaz tem, assim, tão especial, que faz dele ser um dos mais especiais Tal artistas? caminho certo. O tal caminho certo. Voltamos ao mesmo ponto. Eu acho que Camané é um cantor da palavra. E o Camané não canta uma coisa em que não sabe o que é que está a cantar. E por isso é que nós o ouvimos com mais atenção e apercebemos melhor da música e da letra, sobretudo da letra, quando o ouvimos a ele. Já me aconteceu, em relação aos mesmos fados, haver intérpretes. Há aqueles casos escandalosos. A Amália cantou no Povo Clavas no Rio, a certa altura, do Pedro Armando Melo, aromas de uros e de lama, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Bem, noutros tempos chegou a haver um fadista que cantava dormi com elas na cama. Para mostrar que era muito macho, não reparou que eram os aromas de uros e de lama. Mas há mais casos, quer dizer, e essa atenção muito fina à palavra não se tem, quer dizer, e o Camané tem esta voz que nós estamos a ouvir. O Camané é um príncipe, acompanhado por príncipes, eu curvo-me também perante estes amigos aqui, mas o Camané nunca cede, e eu creio que também era um bocadinho isto que o Camané me dizia, eu só canto isto. O Camané nunca cede àquela... Agora vou dar aqui uma voltinha para mostrar que tenho uma grande voz. Porque assim, porque quem tem uma grande voz não tem que a mostrar à força. E aquilo está... Eu hoje até estou mesmo constipado. A voz não sai, tenho mesmo que cantar. Mas eu acho que os grandes cantores... defender, não é? Mas eu acho que os grandes cantores, como o Camané, como o Sinatra, como uma Amália, como um Brel, há pouco falou, são pessoas que sabem o que é que estão a cantar e estão a servir aquilo que estão a cantar. E não há cá nada, não há espaço para gratuito. Eu acho que o Zé Mário também tinha esse rigor, não é? Tu tens uma expressão disto? Não, mas é que cantar não é para nos servirmos disso, é para servirmos as palavras e a música. Pronto. Eu acho que é este o caminho. Às vezes é difícil, demora imenso tempo, mas a mesma coisa que um ator vai para cima do palco e começa a fazer umas coisas que fora do personagem e depois começa a correr mal. Eu posso contar uma história muito rápida. Uma vez estávamos numa gravação de um vídeo e eu tinha que ler um poema do meu pai que eu sei de cor. E havia um verso em que eu tropeçava sempre. E depois voltava 10 dias a fazer outra vez. E o Camané é que me disse para eu fazer de outra maneira. E eu fiquei a pensar, o filho da mãe, como é que ele... se calhar leu o poema 2 ou 3 vezes, tanto, e o Camané percebeu logo o que é que lá estava. E esta capacidade excepcional de leitura é o que eu acho que faz um grande. Ele também começou por... Sabe do David, deve saber que ele, quando começou a cantar também, uma vez, em pequenino, o Tristão da Silva também o agarrou pelo pescoço para ele dizer bem as palavras. Pois. Uma vez estava à porta do Forcado e tinha cantado uma brincadeira no Forcado, numa casa de fado do Forcado. Eu ia lá ouvir, eu gostava muito do Tristão da Silva e tal. Ia lá ouvi-lo, porque ele fazia assim, sentava-se numa cadeira, cantava assim, fazia assim umas coisas. E pronto, e eu cantei um fado, dos primeiros fados, um fado Isabel do Fontes Rocha. Fado Isabel. Foi as primeiras vezes que cantei o fado Isabel, cantei com uma letra do Jorge Rosa, Quando Qualquer Fado Soa. Eu quando cantava, quando qualquer fado soa, quando qualquer fado soa, não é quando qualquer fado soa. E o Tristão da Silva era gago, portanto, coitado, ele não podia... Faz lá isso outra vez. E eu, quando qualquer fado soa... E ele, como não conseguia ser muito rápido, apertou-me o pescoço. Diz lá isso bem! E apertou-me o pescoço. Quando qualquer fado soa... Portanto, disse a frase bem, porque... E então, a partir daí eu percebi que eu não podia dizer a cantar, eu achava que podia,
mas não podia dizer a cantar as palavras, as frases, sem ser na entoação certa. Com a acentuação certa. A acentuação tónica, claro. A acentuação a divisão, tinha que ser, e era dificílimo nessa música Dizer bem. Dizer bem. Portanto, eu percebi a partir daí, portanto, aquilo foi nunca mais me esqueci e tive sempre a preocupação, pronto, às vezes cometo alguns erros, como toda a gente, mas tive sempre a preocupação de acentuar bem Certo, a ter mais cuidado. as frases. Olha, o fato que vais cantar a seguir, eu, entretanto vou aqui lançar aqui um desafio à Sra. Ministra, não é cantar, fico descansado. Não, tem a ver exatamente com esta canção. Enfim, nós vamos ouvir o Conque Voz, do Camões e do Alain, que é um dos maiores temas de sempre também, este tão bonito, e que tu agora gravaste com o Mário Lajinho, ao piano, e agora aqui cantas naturalmente com os teus músicos. Mas eu posso-te pedir para ir andando para ali, para o pé deles, pode ser agora, que é mais fácil assim para cantares, porque eu ia pedir aqui à Sra. Ministra, exatamente em relação a esta canção, e por ser a canção, de facto, identitária de um país, não é? E é património material da humanidade, isso tem de facto muita importância. Agora peço-lhe, se quiser, que possa vestir o seu casaco de Ministra da Cultura. Esta canção é de facto muito importante para este país, é importante para a cultura portuguesa, ou se quiser ao contrário, de que forma é que ela é tão importante, ou porque é que ela é tão importante. Olha, devemos dar tanta importância. Esta cantiga estamos a falar do fado. Do fado, claro. Sim, voltamos ao início da conversa. Vamos ver. A partir do momento em que o fado sempre teve um papel muito importante na nossa história, na nossa cultura, naturalmente, mas na nossa história e na forma como nós nos fomos formando como país. A partir do momento em que o fado é declarado Património da Humanidade, fará 10 anos, em 21, há se quiser, há algo que acontece de uma forma muito, muito evidente, de alguma maneira, os mais novos, as novas gerações, porque nós aqui estamos todos a falar um pouco, todos nos entendemos, ou seja, sabemos todos o que é que estamos a falar, mas não é necessariamente assim se falarmos com pessoas mais novas ou com pessoas que se calhar não tiveram como nós quando cresciam, ouviam fado ou outra qualquer expressão musical. E por isso, quando o fado é declarado como Património da Humanidade, há um extraordinário ressurgir de uma ligação forte, isto aqui em Lisboa foi muito evidente, de novos cantores, novos autores, novos intérpretes e, acima de tudo... Novos músicos também. Novos músicos, novos intérpretes. E, acima de tudo, há algo que me parece que é, aliás, um extraordinário exemplo, sempre a referir, é que há a capacidade de que os mais novos comecem a ouvir fado. Ou seja, nós muitas vezes pensamos que determinada expressão musical ou determinada forma artística estão ultrapassadas ou que já não chegam às novas gerações, e o fado mostra que isso não é necessariamente verdade. E mostra que hoje eu vou a uma escola, enfim, aqui na cidade de Lisboa, outra qualquer, e o fado é algo que está presente. E isso já me aconteceu. O resto estava no caderno da candidatura, que nas escolas deveria estar... Sim, mas o que eu quero dizer com isto é, claro que era uma obrigação, um compromisso, mas não aconteceu por ser uma obrigação. Ou seja, há algo que eu acho que essa é a questão muito forte do fado quando eu falo do nós, é porque de alguma maneira consegue chegar a várias gerações, ao longo de muitas gerações, sempre se reinterpretando e sempre, se calhar, sendo sentido por cada uma das gerações de forma diferente, mas diz sempre algo a todas as gerações. Muito bem. E isso acho que é muito importante. Eu concordo consigo. E o Camané é dos nossos mais talentosos intérpretes, não é? É, de facto, uma carreira genial. E estamos aqui quase a chegar ao fim nesta tertúlia. Eu acho que fica tão bem, não é? Que o último tema, este Conque Voz, porque celebramos Amália, não é? Celebramos um disco absolutamente incrível. Diga, David, diga. Já não volta a mim? Volta! Diga. Não, é que eu estou muito preocupado com o centenário da Amália, tenho que o dizer. Não diga. É uma oportunidade única que nós temos, este centenário. E não o digo apenas em termos de obrigação, porque há um património para salvaguardar, há coisas para puxar para Portugal, há um rastro da carreira da Amália em França, no México, no Japão, e que tem que se fazer um esforço para puxar para cá, para Portugal. Enfim, outros sítios, Itália também, claro. Mas enfim, mas que isso, e isto tudo exige muito, muito tempo. Mas para além do lado da obrigação, é uma oportunidade. É uma oportunidade para nós termos uma bandeira que não seja um jogador de futebol. Quer dizer, porque não há muitas bandeiras
para que as pessoas olhem para nós e dizem, aqueles é o país de fulano. E a Amália continua a ser a bandeira. E a Amália pode continuar a ser uma bandeira, porque a Amália tem isso comprovado, que a Amália cativou as pessoas. Depois ainda há uma outra questão que é extremamente importante, que é uma questão a Amália pode chegar a muitos públicos. A Amália pode chegar a públicos que acham que a cultura não é para eles, que ouvem o palavrão da cultura e acham que são umas pessoas a gastar dinheiro. E, portanto, a Amália é um momento, celebrar a Amália é uma oportunidade única para não deixar os populistas de toda a espécie à solta e para fazer as pessoas sentirem, através dela, que podem ser melhores do que julgam. Muito bem. E o facto esta oportunidade, nós temos a responsabilidade de não a deitar fora. Muito bem. Eu ia dizer que o Não facto pode deitaremos beneficiar fora. disso também. Não vamos Todo em deitar. todo, como comecei a dizer no Estou só a início. dizer que temos que ter a fasquia muito Sim, alta, sério. Sra. Ministra. Sim. É só isto Da que eu mesma estou a maneira dizer. como a Querido amigo realça. David, e aqui o Sr. estamos a lutar por isso todos, acho eu. Olha, é esta tertúlia, por exemplo, nossa aqui também. E vamos fechar assim. Eu aproveito para me despedir de si, lá em casa. Obrigado pela companhia. Espero que tenham gostado de nos acompanhar nesta tertúlia, mais uma, aqui em casa de Amália. Fechamos da melhor forma, claro. Camané, com que voz? Com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que mor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitou. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado, de tanto mal a causa é amor puro, devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e bens dele aventuro, por quem a vida e bens dele aventuro, com que voz chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que mor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado,
enganei.